Então, um átomo, ele possui o seu núcleo com prótons e nêutrons, e ao redor ele possui a eletrosfera, que são camadas de elétrons. Essas camadas a gente faz linhas aqui imaginárias, tá? Essas linhas elas não existem. O correto seria prótons, nêutrons, e aqui a nossa eletrosfera, onde ficam os elétrons praticamente sobrevoando o núcleo do elemento. Tá? Então a gente tem praticamente um desenho similar a esse aqui. Usualmente a gente faz essas camadas da eletrosfera para ficar mais fácil a nossa visualização. Por quê? Bohr, ele pegou e complementou os estudos de Rutherford dizendo da seguinte forma: a gente tem o núcleo aqui do nosso átomo e a gente possui uma certa quantidade de camada ao redor desse núcleo. A gente tem várias camadas aqui ao redor, onde os elétrons circulam. Por exemplo, a gente tem ao total de 7 camadas. Cada camada dessa daqui recebe um nome. Por exemplo, a primeira camada, ela vai receber o nome de camada K. A segunda recebe o nome de L, M, N, O, P e a camada Q. Cada camada dessa daqui, ela vai receber uma determinada quantidade de elétrons. Por exemplo, dentro da camada K, cabem no máximo 2 elétrons. Dentro da camada L, cabem no máximo 8 elétrons. Dentro da camada M, cabem 18 elétrons. Dentro da camada N, cabem 32. Dentro da camada O, cabem 32. Dentro da camada P, cabem 18. E dentro da camada Q, cabem 8. Tá? Camada K, L, M, N, O, P, Q, cada uma delas tem uma certa quantidade de elétrons que cabe aqui dentro. Por exemplo, a gente tem um elemento chamado elemento E, que ele possui 8 elétrons. Como é que a gente vai fazer o desenho da estrutura atômica desse elemento? A gente vai ter aqui o núcleo, certo? Vamos desenhar aqui as camadas ao redor. Vamos fazer aqui algumas camadas. Se ele possui 8 elétrons, como é que vai estar distribuído esses 8 elétrons aqui na camada dele? A primeira camada é a camada K. Cabe em quantos? 2. Então temos aqui 2 elétrons. Os 6 que faltam são obrigados a vir para a segunda camada. Como cabem 8, eu preciso distribuir somente 6, o meu elemento está pronto. Então, esse meu elemento E, que possui 8 elétrons, ele possui 2 camadas eletrônicas. Cada camada dessa daqui, ela tem subníveis de energia, que a gente chama. A gente tem o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. No subnível S, a gente possui 2 elétrons. No subnível P, a gente possui 6 elétrons. No subnível 10, temos 10. E no subnível F, temos 14. Por exemplo, voltando aqui no exemplo anterior, a camada K, ela só possui 2 elétrons. Como o subnível S é de 2 elétrons só, então digamos que a camada K possui somente o subnível S. Camada L, cabem 8 elétrons. Esses 8 elétrons são divididos no subnível S e subnível P. 2 com 6 fechariam os 8. Então aqui temos o S e temos o P. Na camada M, 18. 18 precisamos de 2 do S, 6 do P, 10 do D. Somando dá 18. Então S, P e D. Essa daqui, camada N, 32. Então teríamos subnível S, P, D e F. 2 com 6 dá 8, com 10, 18, com 14, 32. Então essa temos o S, temos o P, o D e o F. Isso aqui eu vou passar depois para vocês em conteúdo, tá? Esses em forma de slide ou em forma de foto, esses arquivinhos aqui para vocês copiar no caderno, tá? O mesmo acontece aqui com a camada O. Esses 32 elétrons são distribuídos
em S, P, D e F. O P também é S, P, D e F. Desculpa, S, P e D. E o Q, que são só 8, seria só o S e o P. Tá? Na parte de distribuição eletrônica, depois a gente vai estar aprofundando melhor nesse assunto, vou estar explicando melhor essa parte para vocês. Então, só para vocês terem noção. Átomo, temos o núcleo, onde temos aqui dentro prótons e nêutrons. Ao redor temos a eletrosfera. Essa eletrosfera é classificada em níveis de energia K, L, M, N, O, P e Q. Cada nível desse aqui possui subníveis S, P, D e F, ok? Esse quadro explicativo se torna mais fácil o entendimento de vocês. Por exemplo, camada K possui 2 elétrons, somente o subnível S. A camada L, seria o nível L, possui até 8 elétrons, distribuídos nas subcamadas de energia S e P. 2 na S e 6 na P. Somando os dois, dá os 8 que eu preciso. M, 18, tem S, P e D. 2 com 6, 8 com 10, 18. E assim por diante, tá? Depois, quando a gente for fazer a distribuição eletrônica dos elementos, a gente vai utilizar esse diagrama de Linus Pauling, tá? Então, isso aqui se chama diagrama de Linus Pauling. Como é que funciona? A gente forma através de setas, tá? Dessa forma. Onde a gente tem a distribuição com números de 1 a 7. Seria dessa forma, 1S2. Passa para a linha de baixo, sempre começando aqui no início da seta. 2S2. Começa aqui. Na linha 2, a gente tem o P6. Continuando, a gente vem para a linha 3, S2. Começa aqui novamente do início, 3, P6. Continuando, vem para cá, linha 4, S2. Continua lá em cima, 3, D10. Continua, 4, P6. Vindo para cá, 5, S2. Terminou essa, vai para a próxima, 4, D10. E assim por diante. Por exemplo, se a gente tiver um elemento chamado elemento E e que tenha ele 10 elétrons, por exemplo, qual é que vai ser a distribuição eletrônica desse elemento? 1s2, 2 elétrons. 2s2 mais 2 aqui vai dar 4. 2p6. Então, somando aqui, tenho meus 10 elétrons. Qual é que vai ser a distribuição eletrônica do elemento E10? 1s2, 2s2, 2p6. Isso aqui depois vai, quando a gente chegar no assunto lá da tabela periódica, vai ser fácil para a gente identificar a localização desse elemento na tabela periódica, através do número da camada e da quantidade de elétrons em cada camada que ele tiver.